Rádio O Povo CBN Cariri. Agir. Apresentação Cliff Vilar. Realização Rádio O Povo CBN. Olá, boa tarde. Hoje, 24 de julho de 2023, uma segunda-feira. E hoje nós vamos conversar aqui com Alexandre Pinheiro, diretor de segurança digital do grupo Energy Telecom. Tudo bom, Alexandre? Como é que você está? Tudo na paz. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Alexandre. Atualmente, hoje, nós estamos online na maior parte do nosso tempo, seja por diversão ou por conta do trabalho. E muitas vezes nós esquecemos de proteger nossos dados digitais, né? Como é que a gente pode utilizar ferramentas que possam proteger os nossos dados nesse ambiente online? Excelente pergunta. A proteção dos dados, ela se dá em diversas camadas e diversas formas, né? E da mesma forma que os dados, os ativos não digitais, né? Aqueles que a gente pode transitar como as informações, elas possuem um valor cada vez maior e precisam também dos seus elementos de proteção, né? Proteção essa que pode se dar desde o ponto de vista de prevenção, como também as proteções que dizem respeito à visibilidade, quando a gente está tendo algum tipo de problema com relação a esses dados, e também tem ainda as camadas de proteções pós-incidentes. Ou seja, depois que a gente tiver algum tipo de furto de dados, compartilhamentos inadequados, a gente tem aí alguns mecanismos para os procedimentos de recuperação. Alexandre, você acha que essa questão da proteção, ela é mais pelo uso de ferramentas ou pela forma que a gente trafega, que a gente navega na rede? Existe a necessidade das duas coisas, tá? A gente costuma dizer que não existe aí a chamada bala de prata, né? Então, o ideal é que sim, né? Que seja utilizado algumas ferramentas, algumas soluções para essa proteção, mas não há nenhuma ferramenta que seja melhor do que a conscientização dos próprios usuários com relação aos problemas e com relação aos incidentes que podem ser propiciados a partir do uso inadequado, né, de sites, né, de clicar, quer seja em e-mails ou em SMS, em links, né, que são suspeitos, né? Então, o ideal é sempre desconfiar, né, quando se está navegando na internet, quando se está acessando as redes sociais, mesmo a partir do celular. Hoje, por exemplo, quando a gente fala sobre a questão de segurança digital, por exemplo, o cidadão, o leigo, como é que ele pode ter informação técnica a respeito de como deve, existe algum tipo de conteúdo que possa contribuir? Eu não estou falando de empresas que têm estruturas montadas para isso, mas eu estou falando do cidadão, como a gente fala do cidadão comum, né? De que forma é que ele pode adquirir o conteúdo ou o conhecimento para que ele possa trafegar de maneira segura nesse mundo do vale tudo digital? As fontes de informações, né, da área de segurança, né, eu entendo que tem que ter o mesmo critério, né, de informações de outras áreas, né? A gente tem que se certificar de onde que a gente está buscando essas informações, porque da mesma forma que também em outras áreas, né, os meliantes, né, os bandidos digitais aí, eles procuram usar a técnica da confusão, né, gerar ruído, inclusive com sites falsos, né, para que, principalmente o golpe que se utiliza de links, por exemplo, esses usuários são direcionados a sites que tenham uma aparência com os locais verdadeiros, os locais idôneos, né? Como, por exemplo, nos golpes dos bancos, né? Ou seja, uma vez que você é direcionado para um site falso de um banco, né, um olhar não atento, né, vai ter a percepção de que aquele local lá é um local legítimo e que ele pode inserir ali suas credenciais de acesso e o golpe, né, será consumado. Então, a busca por sites, por fontes que sejam confiáveis,
de fato, este é o primeiro passo, inclusive, para se informar também. Então, no segmento financeiro, por exemplo, a gente pode citar aí o site da Febraban, o site do Serasa, né? No segmento da área comercial, né? CDL e assim por diante. Ou seja, em cada um dos segmentos, né? Confiar principalmente, né, e de forma primária, nos sites das instituições que já são confiáveis. É interessante assim, cada dia que passa nós temos uma vida mais digital e você tem mais pessoas mais expostas, né, a um processo de você passar por algum tipo de golpe. Como é que as empresas podem contribuir de maneira efetiva? Agora a gente tem assistido aí muitos bancos fazerem campanhas, dando orientações básicas de não dar informações, não solicitar senhas. De que forma é que o mercado, que a segurança que a segurança nesse mundo digital, ela possa ser mais preventiva? A prevenção na segurança digital, ela é tudo, né? As empresas, né, infelizmente, por falta dessa percepção no mercado de exigir, né, mecanismos maiores de segurança pelas empresas, as empresas acabam não adicionando de forma primária seguranças em suas soluções, né? Ou seja, se privilegia a questão das funcionalidades. Quando a gente fala de um aplicativo, por exemplo, a segurança fica em segundo plano, porque como o usuário final ele não tem a percepção de valor na segurança, porque a empresa faria investimento nisso, né? Então, é extremamente importante que os consumidores, de uma forma geral, né, tenham a percepção da segurança como sendo algo de valor, né? Algo que de fato venha agregar valor no seu dia a dia, principalmente do ponto de vista de prevenção. Quando ele busca um produto ou uma solução em que ele olha lá o viés da questão da segurança, e principalmente agora pós-LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi promulgada em 2018 e entrou em vigência plena em setembro de 2020, a gente ouve se falar ainda no aspecto da privacidade, não tanto quanto deveríamos, né, a privacidade dos dados pessoais, mas a gente já ganhou bastante espaço, né, com relação à importância disso. Ou seja, então o consumidor geral, ele já olha ali a questão dos termos de uso, né, verifica ali o que é que vai ser feito com seus dados, a finalidade, tempo de retenção e assim por diante, né? Ainda há muito a se fazer em termos de privacidade, né? E eu gostaria muito que a gente também avançasse no aspecto de segurança, tanto quanto a gente está avançando no aspecto de privacidade. E é interessante quando você fala isso, Alexandre, assim, é um processo de amadurecimento, né? Um processo de evolução da relação em si, né? Isso é, o próprio consumidor, ele com o tempo, ele já está o quê? Já está mais calejado, né? Olhando mais, como você falou aí, os termos de uso, tá certo? Sabendo que não pode ficar passando senha de forma indevida, observando e desconfiando daquele conteúdo que é oferecido. Eu acho que, de uma certa forma, é o quê? Aprendendo também com a dor, aprendendo com o erro, aprendendo isso é, a vítima aprende mais rápido, é isso? Certamente aprenderá, né? Mas o ideal é que a gente consiga ter a percepção do aprendizado com a dor do outro, né? Não esperar que a gente também sinta essa dor na própria pele para que a gente tome as nossas medidas de precaução, né? E sempre lembrar que o criminoso, né, ele busca sempre oportunidades, né? Janelas de oportunidade para poder aplicar o seu golpe, né? Então a gente teve aí o advento do Pix, né? É fantástica a ferramenta de Pix, e a gente tem hoje aí na área digital pelo menos 6 possibilidades de golpe envolvendo Pix. Mas agora, recentemente, o governo federal entrou com o programa Desenrola, né, para consumidores, né, que tenham renda de até R$ 20.000, né? E aí inundou-se as caixas postais aí de proposições fictícias, falsas, fraudulentas, convidando as pessoas a clicar em links para serem direcionadas para o portal do Desenrola. Ou seja, então a gente tem que ter essa percepção, né, de que o bandido, ele é oportunista e ele está sempre atento aí com o que o governo, né, com o que o mercado está fazendo para ele poder pegar o consumidor mais desatento. É muito importante, você tocou num ponto crucial, que é exatamente nesse momento o Desenrola tem sido uma porta aberta para golpistas. É muito importante aqui para os nossos ouvintes, para que
ele não entre em sites sem fazer a conferência correta, tá certo? E não tome nenhuma atitude, desconfiando também desse conteúdo que chega às vezes vestido de uma maneira como se fosse respeitosa, enfim, parecendo ser um site oficial ou um conteúdo oficial, e na verdade é um tremendo golpe. Alexandre, muito obrigado aí pela sua presença. Quando você traz aqui, acho que é muito importante, é uma prestação de serviço muito importante que a gente dá aqui através de um veículo de comunicação quando a gente fala de segurança digital, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade, meu amigo Cliff, e fico à disposição aí para as próximas oportunidades. Muito obrigado e boa tarde a todos.